Eu falo do lugar da literatura, do curso de letras, que trabalha com uma militância muito no campo do simbólico, da leitura, da educação. Estamos juntas agora nessa luta das humanidades contra a opressão. E eu fiquei muito em dúvida o que eu traria aqui, porque eu pensei em colocar toda uma história de um livro que nós publicamos em 2016, chamado Problemas de Gênero, que é uma homenagem a Judith Butler, que é a Carla Rodrigues, tradutora, é uma das autoras do livro. Eu trouxe Cristina e Miriam 2 exemplares, um para oferecer para o Leg, outro para oferecer para o IEG, desse livro, né? Pensei também nessa linha da memória, falar da história, né, da nossa, de toda essa construção que começa no Fazendo Gênero. Mas depois eu pensei, eu estou vivendo um momento assim de... Ontem eles riram comigo porque eu cheguei numa banca com uma chave que o centro me deu, que era um disquete, e transformaram em chaveiro o disquete. E eu contei ontem, antes da banca, que eu estava entrando no elevador com essa chave, e uma aluna perguntou assim: professora, a senhora ainda está usando disquete? E aí você fica assim pensando, o que eu estou fazendo aqui, né? Quando a aluna te olha e se surpreende achando que você ainda está usando disquete, porque você está segurando um chaveiro, né, que é em forma de disquete. Então eu estou dizendo, se você viu ontem, assim, escutando a Joana falando em gerações, né? E então quando eu me vejo aqui, já encontrei ex-alunos, assim, é um momento muito importante para mim, saber que eu ainda posso falar algumas coisas e posso ser ouvido. Tá? Obrigada. Mas eu quis escrever um texto que falasse das mulheres escritoras e suas invisibilidades, né? Nessa luta que eu faço muito em sala de aula, nos textos que escrevo, nos artigos que eu publico, que é essa militância da mulher que escreve, que gosta de escrever e que precisa escrever, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ansiedade muito grande pela escrita. E com isso eu queria fazer uma homenagem a algumas pessoas aqui, pouquíssimas vão lembrar dela, mas eu faço questão de sempre citar, que é a professora Zaidene Zar, criadora da editora Mulheres, a quem a gente deve muito, bastante, sempre. E eu queria lembrá-los, eu não consegui o trocínio, estava muito pesado, só para assim, uma mostragem dos mais de 100 livros que a editora dela publicou. E eu daí tinha 3 volumes desse, senão não vou levar os 3, vou levar o terceiro, que foram 3 volumes que a Zaidene, uma luta com pesquisadores, ela reuniu pesquisadoras no Brasil inteiro e fez 3 volumes de quase 200 mulheres que publicaram no século XIX. Então ela faz uma antologia de quase 200, não é mulheres que escreveram no século XIX, mulheres que publicaram no século XIX e que foram absolutamente esquecidas. A história da literatura, quando muitas, cita Júlia Lopes de Almeida. Tá? Então eu quero falar por quê? Porque eu fiz uma pesquisa nessa linha da Zaidene, até acompanhou, de tentar entender também por que no século XX as mulheres continuavam invisíveis. Então eu sempre digo assim, será que agora no século XXI vai ter uma Zaidene Zar para recuperar essas mulheres do século XIX, do século XX que estão sendo esquecidas? Então eu vou ler o texto, eu tentei fazer um texto assim bem coloquial, né? Eu vou ler e acho que vai ficar claro. Tá? Então, muito obrigada. Para dar início a esse balanço afetivo, sugiro que travemos 2 ou 3 dedos de prosa, seja lá o que isso significa. Minha opção para esse texto, então, vai estar centrada em alguns aspectos da história das mulheres, a minha, inclusive. Melhor ainda, sobre a história das escritas de mulheres e das representações de mulheres, memórias.
O rótulo mais difundido acerca da literatura de autoria feminina pela historiografia literária é aquele que enquadrou como uma literatura menor, sem valor, sem qualidades, geralmente atribuídas à escrita masculina, como se tivéssemos feito durante muito tempo uma ficção doméstica. O importante nessa leitura é percebermos que as mulheres, ao contrário do que se pensou, fizeram literatura, assumindo o papel a que se propuseram. Assim, elas comprovaram e testemunharam um momento importante da história cultural, embora para a historiografia fossem consideradas sombras destinadas ao silêncio e à submissão. Esse interesse pela escrita feminina, desde o século XIX, se deve à minha inserção na segunda e terceira etapa do projeto de pesquisadoras coordenado pela professora Zaide Mizar, que tanta falta temos feito com sua editora Mulheres, para o resgate de centenas de mulheres que escreveram cartas, contos, poesias, romances no século XIX e que por mais de 100 anos foram silenciadas pela história da literatura ou mesmo pela história da leitura no Brasil. Quando convidada para mesas que falem de literatura, sempre digo que eu aceito se eu puder abrir espaço para fazer uma homenagem à editora Mulheres e à pesquisadora Zaide Mizar. O meu texto sobre mulheres e escrita feminina nunca consegue ir além dessa relação fraterna da editora com maiúscula e da editora com minúscula, pois não se sabia onde começava uma e onde terminava outra. Com a editora Mulheres foi possível ampliar a história cultural brasileira, a crítica feminista. Ela congregou um dos mais sólidos grupos de pesquisadoras brasileiras e internacionais ao materializar e concretizar o investimento público e privado na pesquisa para disseminar, através de livros, escritoras, solidificar os estudos feministas e dar assim espaço para os estudos de gênero. Como se numa linha de tempo que Zaide foi marca e marco sobre a visibilidade de escritoras brasileiras do século XX, sou uma pesquisa que desenvolvi em um projeto sobre textualidades contemporâneas, quando procurei fazer um levantamento de escritoras brasileiras no final do século XX. O trabalho da Zaide mulheres que publicaram ou que nasceram no 19, esse volume que já é mulheres que nasceram no 19, e os livros já saíram no início do 20, os outros 2 volumes foram livros publicados no 19. Então eu venho por uma pesquisa do século XX. Faço questão de dar a conhecer, embora já publicada, sobre a invisibilidade das mulheres escritoras, não só no século XIX como no XX. Estamos no fim da segunda década do século XXI e continuamos, se pensar em literatura, invisíveis. Trago aqui 2 antologias organizadas por um homem e chamadas 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira e mais 30 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira. 55 nomes foram elencados. Não há da parte do organizador uma outra explicação do processo de seleção, senão a de que escolheu aquelas autoras que começaram a publicar prosa de ficção a partir de 1990, sem limite de idade, tema, ideologia, estilo ou extensão do trabalho. A justificativa que ele dá para essa seleção. Segundo ele, apenas exigiu-se ineditismo dos textos. Houve, no entanto, o que eu quero explicar? Elas publicaram muitos livros, mas ele, ao fazer essa antologia das 55, ele pediu ainda um texto inédito, como se não bastasse já o que elas já tinham publicado, né? Segundo ele, apenas exigiu-se ineditismo dos textos. Houve, no entanto, uma preocupação por parte da editora Record e do organizador de registrar a geografia que percorre os 2 volumes. Fiz o exercício de contabilizar. 21 nasceram no Rio de Janeiro, 11 em São Paulo, 6 no Rio Grande do Sul, 5 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 2 em Goiás, 2 no Paraná, 1 em Santa Catarina,
uma na Paraíba, uma no Espírito Santo, uma no Ceará e, paradoxalmente, uma em Portugal e uma na Argentina. Nesta matemática de inclusões e exclusões, o que merece ser destacado é como essas autoras são apresentadas. Antecedendo cada um dos pontos, o organizador dedica literalmente 2 linhas para cada uma delas. Nessas 2 linhas, nome, cidade natal, ano de nascimento, profissão e onde mora atualmente. Pouco a dizer sobre nós, mas, somando esses fragmentos, estes mini currículos, estas mini biografias, construímos um painel importante para a história contemporânea da literatura brasileira e das mulheres escritoras. Nesta economia biográfica, nos são informadas profissões das 55 mulheres. Elas fazem parte absolutamente dentro de um universo humanístico, todas voltadas para a área de humanas, voltadas para a linguagem, para a palavra e para a expressão artística, quase todas voltadas para narrativas de si e lugares da memória. 10 jornalistas, 3 funcionárias públicas, 10 formadas em letras, 2 em música, 4 publicitárias, uma pedagoga, uma psicanalista, 8 professoras, uma socióloga, uma roteirista, 3 tradutoras, uma shiatsu-terapeuta, uma arquiteta, 2 editoras, uma crítica de arte e uma religiosa. 10 se assumem escritoras e uma delas se declara escritora profissional e diz: vivo só de minha escrita. Tão importante quanto este lugar de onde falam ou assegura sua sobrevivência é a constatação da produtividade literária dessas mulheres selecionadas. Apenas 2 ainda eram inéditas. Esse número que eu quero que vocês prestem atenção assim, tá? Elas escreveram, no final do século XX, 7 novelas, 55 livros de contos, 22 livros de poesia, 2 biografias, 53 romances, 23 livros de ensaios, 1 livro-reportagem, 1 livro de autoajuda, uma peça de teatro. São 165 livros. É até interessante, porque são 55 mulheres, 165 é uma média de 3 por mulher. Quem os leu? Onde estão? Quem os publicou? Quando daremos visibilidade a essa produção? Por onde elas transitam? Onde elas estão escrevendo as suas histórias de vida? Que corpo feminino é este? Que visibilidade física têm essas mulheres? Como são seus rostos? Quando faremos a arqueologia desses textos? 20 anos depois, vejo que a maioria delas correu o risco de ficar tão invisível quanto as mulheres que escreveram no século XIX. Elas se consideram feministas? Militam para além da área de letras? Como pensar temática e teoricamente estas questões? Construir um corpus dessas narrativas e dessas personagens é uma das possibilidades de reinterpretação de mitos femininos no âmbito especialmente das relações conjugais ou das reações terminais, ou mesmo uma retomada do clássico tema do desamor na literatura. A escrita tem sexo? É a mesma coisa falar de literatura de mulheres e escrita feminina? Por que é tão reincidente nas perguntas e nas respostas feitas às mulheres que escrevem se existe uma escrita feminina? Depois de conhecer, por trás da entrevista da editora Record, resultado da dissertação de mestrado de Carla Morehouse, onde 10 jornalistas concordaram em falar da sua prática enquanto entrevistadoras, comecei a ler e ouvir com mais atenção esse evento, as entrevistas, que ora é comunicativo, ora é um encontro cultural, e se ainda continuariam a ratificar as mesmas perguntas a essas mulheres escritoras. Queria ver se essas entrevistas, quando feitas especialmente por mulheres para mulheres, se convertiam em um espaço socializante onde as escritoras, quando se tornassem visíveis, poderiam constituir a sua assinatura, sua imagem, onde unificariam suas falas, se propagariam suas ideias
e assumiriam posições políticas. Ouço vozes no feminino. Trago para apresentar a vocês, porque as quero leitoras dessa escritora, para além de nome próprio, Maria Valéria Rezende. Pensei que seria importante trazer para este momento não só a minha voz, mas daquela que é para mim a representação da história das mulheres escritoras na sua luta por se fazer ouvir. E eu quero que ela seja, a partir de hoje, leitura de cabeceira de cada uma de vocês. Eu vou ver um pedacinho da entrevista e eu volto. Muitas vezes o meu sentimento com relação a esses personagens é o seguinte: eu tenho que dar testemunho da existência dessas pessoas. Eu vi isso e eu preciso contar. O meu ponto de partida é sempre um personagem. É o personagem que, na verdade, é, em geral, uma espécie de condensação de várias pessoas que me impressionaram por alguma razão. E a partir daí o personagem começa a existir na minha cabeça e pouco a pouco ele vai gerando sua história e aí chega um momento que eu tenho mais ou menos a história que eu quero contar. Mas isso não me faz começar a escrever ainda, porque tem uma outra questão que é quem conta, por que conta, como conta. Então isso é um processo que aquilo fica como que cozinhando inconscientemente lá no meu imaginário, por conta própria, até que chega um dia que aquela voz narrativa aparece e aí eu posso começar a escrever. E aí pronto, aí flui com muita facilidade, na medida em que eu tenho condições circunstanciais de sentar e escrever, que não é óbvio. Porque eu não tenho vida de escritor. Eu vejo, às vezes, entrevistas assim, de escritores que parece uma coisa completamente estranha para mim, porque as pessoas me perguntam como é a sua rotina de escritor. Eu não tenho rotina nenhuma. Que hora que a senhora escreve? Eu escrevo quando dá, porque ainda mais que eu comecei a publicar, não a escrever, eu escrevi a vida toda, porque era uma necessidade minha. Como eu mudei muitas vezes de contexto de vida, eu sou sempre uma semi-estranha em todo lugar onde eu estou. Porque eu saí do meu meio de origem muito cedo e nunca mais voltei para casa e rodei o mundo por conta do meu trabalho como educadora popular e formadora de educadores populares. Eu dei 3 voltas ao mundo. Então, eu sou muito curiosa, eu não sou nada introvertida, então eu olho para tudo, vejo e aquilo se registra. E é daí que sai a minha narrativa, ela vai absorvendo e às vezes eu mesmo me espanto de onde saiu isso e só depois é que eu vou me dar conta, isso aqui tem a ver com aquilo que eu vi não sei aonde, que eu ouvi em algum lugar. Deixar de ser a entrevistadora do Suplemento de Cultura do El País, Camila Moraes, traça assim o perfil da entrevistada. Maria Valéria Rezende tem 77 anos, é freira missionária, educadora, vive em João Pessoa, fora do eixo Rio-São Paulo, discreta, divertida, inventiva, solta e profunda e que começa a fazer literatura aos 60 anos. Vive com mais 3 irmãs de sua congregação. A entrevista foi dada por telefone, a voz rouca, com tom de emoção e de volume. Gosto dessa apresentação porque vai me permitindo apreender a rostidade, a estimidade e a quebra do perfil de um outro rosto para a subjetividade contemporânea da mulher escritora. Me permite aprender nos tons da resposta a irreverência de uma autora coragem, de uma mulher biografada. Abro aspas, falo como Valéria. Eu queria andar pelo mundo, então era muito mais inteligente ser freira missionária. De fato, não me decepcionei nem um pouquinho. Me permitiu entender por que ser freira no século XXI. Abro aspas. Somos leiga, não pertence ao clero. Apenas optei por viver em comunidade e fizemos 3 votos, que para nós são votos de liberdade. O de castidade,
pelo qual não se está presa a família nem a ninguém, e se está livre para ir onde for preciso. O de pobreza, que é muito mais um voto de partilha e voto de obediência, que é uma obediência não às ordens, mas aos apelos. E ri quando nos diz: nós freiras não somos bobinhas. Alguns jornalistas dizem que sou ex-freira, porque para eles é inconcebível que uma freira continue sendo freira e tenha um mínimo de inteligência. Todas as perguntas feitas pela jornalista foram nessa direção da vida e permitiram a Maria Valéria Rezende explicar a obra. E encontro nessa entrevista o que eu queria. Em nenhum momento foi perguntado a ela se o que ela faz é literatura feminina. Mas ao falar de seu novo romance, Carta à Rainha Louca, hoje eu leio a Maria Valéria Rezende no Facebook lançando Carta à Rainha Louca, um livro que ela ainda estava prometendo, né, na entrevista. Escuto dela: eu não penso, vou fazer um livro feminista, mas ele se torna. Parecem elas não quererem em depoimentos, entrevistas, falar de uma escrita feminina enquanto recusa, antagonismo, enquanto possibilidade de apagamento de diferença, mas admitir que ao se valer em suas narrativas de uma concepção representacional da literatura, porque seus textos são chamados a representar a condição mulher, ou a buscar em seus enredos o valor positivo afirmativo da conscientização antipatriarcal, elas fazem literatura feminista. A discussão acerca do masculino e do feminino não parece mais querer ser uma briga cerrada, mas um momento em que substituem a intimidade pela extimidade. As mulheres que escrevem têm mais falas e menos falos, e outros valores mais altos se elevam, ainda que seja muitas vezes a solidão necessária para aproximar-se do outro. Não, da outra. Para se enxergar e pôr no papel. Melhor, na folha. Para que uma mulher passe os olhos. Não, a visão. Sobre todo o meu corpo. Perdão, minha matéria e substância. E possa ler nas entrelinhas e linhas de expressão. Nas marcas, não de roupa, mas de tempo. Droga. Da idade. Todas elas inscritas na minha pele. Um discurso. Não, uma palestra. Sobre o ser nós E o ser eu. sobre a coletividade Impressa na indivídua. sujeitas subjetivas não subordinadas. Todo o meu escrito é mulher. Ou melhor, toda a minha escrita É mulher. Pra mulher, de mulher, em mulher. Mesmo que não se saiba o que é. Essas letras são mulheres. A tinta impressa será mulher. Toque no teclado foi mulher. os olhos que leem são mulheres. Tudo que sai de mim. Tudo que sai de mim. Tudo que sai de mim se esvai para preencher Nós. Mulher. Minha dor é mulher. Minha amor é mulher. Minha pensar é mulher. minha escrever também mulher. Minha verbo é verba. Que sustenta o ser mulher. A poesia nada poética. Dessa linha arada escrita por uma mulher Que não sabe fazer poesia. Mas sente a poesia na carne. e sabe quem é. E é mulher. Visível. Saída da terra enterrada. Saída da casa trancada. Saída da sombra. E se perguntarem se importa ser mulher, Eu digo sou. Se perguntarem o que é mulher, eu respondo sou. Se mandarem calar a mulher, Eu grito. Sou. E sai mulher. De mãos dadas com outra. Agora eu vou pedir que vocês repitam a palma para a poeta desse livro, foi me orientando, Thalita Silva.
Que linda, Thalita. Que linda, professora Teresa. Obrigada.